Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje sobre esquizofrenia. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Bosch, que é psicólogo. Doutor, como definir a esquizofrenia? Olá, Aline, agradeço novamente o convite. A esquizofrenia consiste num transtorno psiquiátrico considerado por muitos clínicos, muitos autores, como o mais grave dos transtornos psicóticos. Na realidade, se fala em esquizofrenia ou o grupo das esquizofrenias. Existem diferentes tipos, ou categorias de esquizofrenia. Dados estatísticos afirmam, colocam que ela atingiria em torno de 1% de toda a população mundial, que corresponderia a 15 casos para cada 100 mil pessoas. E a esquizofrenia, Aline, ela geralmente se inicia na juventude, ou seja, a partir dos 18 anos de idade, a grande maioria dos casos. Entretanto, existem casos em que a pessoa desenvolve os sintomas psicóticos da esquizofrenia já numa idade mais avançada, até mesmo a partir dos 40 anos. São a chamada esquizofrenia de início tardio. E tem também casos em que os sintomas psicóticos da esquizofrenia se iniciam antes dos 18 anos, esquizofrenia de início precoce. E temos também a esquizofrenia de início muito precoce, que os sintomas psicóticos surgem na infância, antes dos 12 anos de idade. Doutor, quais seriam as causas? A esquizofrenia, Aline, ela é multideterminada. Tem aspectos genéticos envolvidos, como hereditariedade, alterações cromossômicas, problemas no pré-natal e no perinatal, aspectos ambientais também podem favorecer o surgimento de sintomas psicóticos, como por exemplo a estruturação e a dinâmica familiar, em que os lugares ocupados pelos pais ou pelos principais cuidadores, isso está um pouco confuso ou pouco delimitado, de maneira que a função materna, a função paterna dentro de um contexto familiar está pouco estabelecida ou muito frágil. Outros fatores de risco podem ser também transtornos de neurodesenvolvimento, déficits cognitivos, ou rebaixamento cognitivo, uma rede social restrita, ou seja, aquela pessoa que tende a ficar mais isolada, que não tem uma rede social mais consolidada. Doutor, quais seriam os sintomas? Aline, os sintomas da esquizofrenia são muito amplos. A gente poderia até dizer que eles acometem a vida inteira ou os aspectos quase que todos de um indivíduo. Ou seja, desde da área da esfera cognitiva, ou seja, pensamento, linguagem, da esfera emotiva, afetiva, interacional, comportamental. Então, nós temos, por exemplo, delírios, alucinações auditivas, alucinações visuais. No distúrbio do pensamento e nas alterações de senso-percepção, por exemplo, o paciente esquizofrênico muitas vezes tem o que a gente costuma chamar de eco do pensamento, ou seja, ele tem a sensação de estar ouvindo a própria voz, os próprios pensamentos, melhor dizendo. Nós temos a difusão do pensamento, em que ele tem a sensação que os outros estão ouvindo aquilo que ele está pensando, e ele tem também o roubo do pensamento, ou seja, a cadeia associativa dele de ideias é interrompida abruptamente, como se alguém realmente de fato tivesse roubado as ideias e ele parasse de verbalizar, de comunicar aquilo que ele estava pretendendo comunicar. Além desses sintomas, nós também temos uma outra categoria de sintomas, que são os denominados sintomas negativos. Negativos aqui, não se trata de atribuir um valor, de ser bom ou mal, bom ou ruim, mas negativo no sentido de que há uma perda. Aquilo que ele até então tinha, ou seja, suas habilidades sociais, habilidades emocionais, as habilidades aprendidas ao longo de sua história de vida, aquilo vai, digamos assim, se perdendo ao longo do tempo. E um aspecto que é importante é evitar os surtos
psicóticos na esquizofrenia, porque a cada surto psicótico, ou seja, a cada episódio que o paciente desenvolve todos esses sintomas que eu coloquei para você, ocorre um declínio neurocognitivo, né? Então, ele sai, vamos dizer assim, pior do surto, né? Em termos cognitivos, por exemplo, e de uma maneira geral também. Doutor, e qual seria o tratamento? O tratamento para a esquizofrenia, Aline, ele exige um trabalho conjunto de vários profissionais da área da saúde, né? Médico clínico geral, psiquiatra, psicólogo, acompanhantes terapêuticos, terapeutas ocupacionais, né? Porque a ideia é restabelecer, né, uma das metas do tratamento com o paciente esquizofrênico é restabelecer o vínculo social e as habilidades emocionais, sociais que ele perdeu ou que estão comprometidas, né? E para que isso seja feito, é importante toda uma equipe multiprofissional. O terapeuta ocupacional, por exemplo, vai auxiliar ele a readquirir as atividades de vida autônoma, ou seja, ter mais independência, né? O que antes ele tinha e foi se perdendo ao longo do transtorno. O acompanhamento psiquiátrico vai auxiliar no controle dos sintomas e em evitar novos surtos, né? E a psicoterapia vai também trabalhar habilidades sociais, vai aproximar a família do paciente, para que o paciente consiga essa reinserção, né, social no mercado de trabalho. Então, exige a participação de inúmeros profissionais. Doutor, muito obrigada pela ajuda. Eu que agradeço. Então, até a próxima semana com outros temas. Até lá!